E hoje nós queremos iniciar, já que domingo passado fizemos, na verdade, uma introdução sobre o tema milagres. Falamos sobre o que era o milagre, quais eram os propósitos do milagre e como se caracterizavam os milagres operados por Jesus. Nós fizemos isso domingo passado. Então nós queremos hoje falar sobre o nosso primeiro milagre. Nosso objetivo é estudar esse tema. Então nós queremos falar sobre milagre. O que o milagre tem para nos ensinar sobre Jesus? E o primeiro milagre que eu gostaria de estudar com a igreja é o primeiro milagre que Jesus realizou. O evangelista João, aquele que escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o livro de Apocalipse, ele tem o cuidado de narrar, inclusive citando, qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Então eu quero convidar você a ficar de pé, a palavra do Senhor aberta, no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre o conhecido milagre da transformação da água em vinho. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ou então, algumas versões: que tenho eu, mulher, contigo? Tem várias maneiras de expressar isso que Jesus está dizendo, de acordo com a versão. E ele completa: ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. No total, 600 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, pois, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Paizinho, eu quero rogar ao Senhor que, por intermédio desse ato sobrenatural, o Senhor fale conosco nessa tarde. Com aqueles que estão aqui, com aqueles que se encontram em casa. Que observemos e aprendamos sobre o Senhor nesse milagre que foi realizado em Caná, numa festa de casamento. Te agradecemos e pedimos a orientação do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Queridos, esse milagre, primeiro milagre de Jesus, o próprio Evangelho de João, ele diz, esse foi o primeiro milagre, acontece numa festa de casamento. Eu preciso retomar algo que nós aprendemos no domingo anterior, de que milagres, de maneira objetiva, propósito deles é serem sinais, apresentar alguma coisa. Milagres não são fim em si mesmos. O objetivo do milagre não é lançar luz sobre o milagre, não é espetaculizar, não é transformar em algo visível o milagre em si. Eles são mais do que um deleite, do que uma coisa sobrenatural.
O milagre, inclusive, a palavra mais utilizada para se referir a milagre, principalmente no Evangelho de João, é a palavra grega semeion, que é uma palavra traduzida como sinais. E o sinal é aquilo que aponta para uma realidade além do próprio sinal. Quando você vem para cá, você vê a placa de trânsito dizendo entrada à esquerda. A entrada, aquela placa em si não é a entrada, mas ela apresenta a entrada, ou seja, ela representa alguma coisa que vem após ela. Os milagres, eles são sinais porque eles têm como propósito e objetivo não trazer deleite e maravilhamento, deslumbramento acerca de alguma realidade sobrenatural. O milagre, ele tem como propósito, e ele acontece no Novo Testamento, para mostrar quem é Jesus. Os milagres do Evangelho de João, especificamente, de uma maneira muito especial, têm esse propósito. O Evangelho de João, ele é escrito, é o último evangelho a ser escrito pelo apóstolo João, e ele é escrito para combater uma heresia que surgia ao final do primeiro século, que dizia que Jesus não era Deus. Esses hereges, eles defendiam que Jesus, ele não era uma pessoa divina. Ele era um homem comum, era um homem criado por Deus como qualquer um de nós. Inclusive havia um herege da época que dizia que o homem Jesus Cristo era um homem sábio, um homem santo, e no batismo a divindade do Cristo repousou sobre ele, e a partir daquele momento coexistiram a pessoa humana de Cristo e a pessoa divina de Cristo e a pessoa humana de Jesus. E quando Jesus então estava para ser crucificado, a figura divina do Cristo se ausentou, foi embora, e quem morreu na cruz não foi Deus, foi o próprio homem Jesus, porque não estava mais nele o Cristo. Isso era uma heresia, era algo contrário à revelação da palavra, e um dos propósitos do Evangelho de João é justamente combater essa heresia, tanto que no capítulo 1, ele começa já a falar acerca da identidade da pessoa de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já começa a combater essa heresia que estava começando a surgir na igreja cristã. Alguns anos depois se tornaria o que nós conhecemos como gnosticismo, uma heresia então que foi combatida pelo apóstolo João. João capítulo 20, versículos 30 e 31, João ele define qual o propósito do seu evangelho. Ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Ele não usa necessariamente a palavra milagre, no grego é semeion, que significa sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Então, o próprio João fala, olha, Jesus fez muitos milagres. Em todos os evangelhos, nós contamos entre 35 a 40 milagres. E João, ele seleciona 7 milagres. E esses 7 milagres, eles estão posicionados dentro do seu evangelho para provar a divindade de Jesus. Então, eles não são simplesmente fatos e atos curiosos, que tem como propósito entreter ou simplesmente mostrar que aquele homem é um homem diferente de todos os demais. Eles têm um propósito claro para que as pessoas acreditem, entendam que Jesus é o Cristo ungido, o Messias esperado, é o Filho do próprio Deus, e para que as pessoas creiam nele. Então esses são os propósitos, 2 propósitos ditos pelo próprio João. Ele quer que as pessoas acreditem que Jesus é Deus, e mediante esses sinais, esses milagres, as pessoas então possam acreditar dessa maneira. E João, então, ele escolhe 7 milagres. E esses milagres apresentam de maneira enfática a pessoa de Jesus como Deus.
É isso que nós encontramos no Evangelho de João. E o primeiro milagre, então, que Jesus realiza é um milagre como nós conhecemos, a transformação da água em vinho, que acontece numa festa de casamento, como nós teremos aqui durante esse final de ano e até o começo do ano que vem, casamentos, né? Irmã Adriana, irmã Mateus vão se casar, João Vitor e Tâmara e outros irmãos também se casarão, então é algo comum nós termos dentro de uma sociedade civil. O que nós encontramos então no Evangelho de João é que Jesus está no início do seu ministério. João, ele fala que Jesus, então, tendo escolhido os seus discípulos, ele se faz presente nessa festa de casamento. Ele sai, então, após ter escolhido os seus discípulos, para a região da Galileia, onde ele passa boa parte do seu ministério. E nessa festa estão sua mãe, Maria, Jesus e seus discípulos. Qual é o pano de fundo desse milagre? Uma festa de casamento, como nós fomos a muitas festas, né? Eu gosto muito de festa. Festa de criança, então, nem se fala. A melhor coisa que tem em festa de criança é brigadeiro. Quem não gosta de brigadeiro de festa de criança, né? Você pode comer brigadeiro em qualquer lugar desse mundo, mas em festa de criança tem um gosto diferente. Festa é muito bom, e só quem gostava de festa não era eu. Os judeus gostavam muito de festa. Era um povo muito festivo. Durante o calendário judaico, nós tínhamos várias festas, né, religiosas e festas também do calendário civil, como o Ano Novo, a Festa das Cabanas, a Festa da Páscoa. E é interessante que durante todo o calendário religioso só havia um jejum obrigatório, que era o jejum do dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão, que durava um dia apenas. Agora as festas duravam uma semana ou semanas às vezes. Então era um povo que gostava muito de festa. E como aconteciam então esses casamentos? Havia um contrato realizado entre as duas famílias em que o homem recebia uma mulher como a sua esposa. Havia um termo de compromisso que era oficializado e que eles chamavam de período de noivado, mas já havia um compromisso de casamento. Esse compromisso, que hoje nós chamamos de noivado, ele só poderia ser desfeito mediante um termo de divórcio. Era tão sério esse contrato realizado, pré-nupcial, que ele só poderia ser desfeito mediante carta de divórcio. Após um ano da criação desse termo de casamento, o noivo saía da sua casa com os seus amigos, é aquela figura que nós encontramos na parábola das 10 virgens. O noivo saía em procissão com seus amigos pela cidade e ia na casa dos pais da noiva, pegar a noiva e levar então para a sua casa. Todo aquele festejo, as pessoas cantando, celebrando e dançando pela rua. O noivo então ia até a casa da sua noiva, tomava para si a noiva e levava então para a sua nova casa. Essas festas de casamento não eram como hoje. Você acha caro uma festa de casamento hoje? Você acha você ter tempo com o culto, né, celebração, e você então ir para uma festa que dura 3, 4 horas, você acha muito isso? Dispendioso? As festas de casamento daquela época duravam em média uma semana. Era uma semana que durava a festa de casamento. E havia toda uma expectativa em relação à hospitalidade do noivo, porque quem recebia as pessoas em casa para a celebração da festa era o noivo, que deveria prover tudo o que os seus convidados precisassem, desde a água para lavarem os seus pés até o vinho para a festa. Tudo era responsabilidade daquela nova família. Deixar que se faltasse algo nesse momento era considerado uma vergonha e uma desonra para aquele casal. Então, aqueles noivos, eles organizavam com a ajuda de algumas pessoas. Aqui no texto são citados algumas, os serventes e, como diz algumas versões, o mestre-sala. Essas pessoas ajudavam na criação dessa festa, na organização dessa festa, que poderia durar alguma semana, e eles poderia durar uma semana, e eles precisavam fazer
com que aqueles víveres, inclusive o próprio vinho, tivesse condições de demorar uma semana para ser consumido. E deixar faltar alguma coisa, ou que fosse a água para aquelas pessoas lavarem os pés, ou lavassem as suas mãos, ou então algum tipo de comida, ou até o próprio vinho, era considerado uma grande vergonha. Porque a hospitalidade naquela época era um ato sagrado, era uma responsabilidade sagrada. E as pessoas levavam isso muito a sério. Maria, que é uma figura importante nesse texto de João capítulo 2, ela não deveria ser apenas uma convidada. Deveria ser algo mais do que convidado. Deveria ser alguém relacionada à organização da festa. Era muito comum naquela época que alguns familiares mais próximos e que tivessem mais experiência participassem então da organização da festa. Então Maria não era só uma convidada, né, que aproveitou, que percebeu, que teve a intenção de ajudar, mas ela poderia ser, provavelmente creio eu que fosse, uma pessoa relacionada à organização da festa. E o que aconteceu? Naquilo que não poderia faltar, o vinho acabou. E aquela família então que estava contraindo o casamento, naquele momento, aquela família que estava sendo formada, começa já a vivenciar um momento de profunda angústia. Eles sequer sabem disso. Mas se alguém ficasse sabendo que o vinho tinha acabado, se os convidados dessem falta do vinho, aquilo seria para aquele jovem casal uma profunda desonra e vergonha. Que coisa chata. O casal de noivos deixou com que faltasse o vinho da festa. E é interessante que Jesus ele está presente na festa, mas nem por isso coisas ruins deixam de acontecer. Jesus ele está lá com seus discípulos, ele está presente, mas o fato dele estar presente naquela reunião social, naquele casamento, não impede que alguma coisa ruim aconteça como de fato aconteceu. Talvez pelo erro de alguém, talvez pela dificuldade que alguma pessoa teve em calcular a quantidade necessária de vinho para suprir aquele casamento durante tanto tempo. O que acontece é que simplesmente o vinho acabou e Jesus está ali, ou seja, nem sempre a presença de Jesus na nossa vida ou na vida de alguém impede que coisas ruins aconteçam. Coisas da vida acontecem conosco, enfermidades, doenças, perdas, aborrecimentos, tristezas, coisas boas, coisas ruins. E necessariamente coisas ruins não acontecem porque simplesmente Jesus esteve ausente. Nessa festa Jesus esteve presente e ainda assim o vinho faltou. Essa informação de que o vinho tinha acabado, essa percepção de Maria como alguém que estava organizando a festa, ela não levou nem aos noivos e nem ao mestre-sala, ao responsável por fazer a distribuição da comida durante o jantar. Ela imediatamente levou a notícia a quem poderia fazer alguma coisa. Ela não alardeou a desgraça e nem perdeu o controle. Como tem muita gente que faz hoje, quando alguma coisa começa a dar errado, a primeira coisa que faz é começar a reclamar, é começar a praguejar, a falar coisas ruins, a ter uma postura extremamente negativa. E às vezes nem lembra de levar isso diretamente ao mestre. Primeira coisa que Maria fez quando se sentiu numa posição muito desfavorável, não pela sua pessoa, mas pela pessoa dos outros, por aquele casal, foi buscar a pessoa de Jesus. Ela não foi reclamar, ela não foi praguejar, ela não foi murmurar, ela não foi lamentar, culpar ninguém, ela não foi procurar. Peraí, quem é que estava responsável por fazer a compra do vinho? Foi você e você está demitido. Primeira coisa que ela fez foi falar com o Senhor. Não alardeou desgraça, não colocou a boca no trombone, do jeito que ela estava, ela permaneceu, foi diretamente a Jesus antes de ir a qualquer pessoa. E a gente tem uma lição muito importante para aprender
nesse aspecto com a pessoa de Maria. Eu não sou mariano, né? Não sou católico, eu sou evangélico, sou protestante. Mas nesse aspecto Maria tem a nos ensinar. Porque ela foi procurar quem de fato poderia resolver alguma coisa. Ela não começou a demonstrar um desespero, uma inquietação interior, porque as coisas estavam fora daquilo que tinha sido planejado. Meu Deus, por que deu errado? Pensamos tanto, planejamos tanto, por que deu errado? E alguns talvez até possam estender essa compreensão ao dizer: eu pensei que só Jesus estar aqui era garantia de sucesso, e não era. Ainda assim, com a pessoa de Jesus, alguma coisa deu errado. Só que nesse dar errado, Maria, ao invés de começar a encher a sua cabeça de coisas ruins, de encher o seu coração de murmuração, de reclamação e de descontentamento, ela vai falar com quem? Vai falar com Jesus. Ele não impediu que acontecesse, mas ele pode fazer alguma coisa em favor desse casal que está começando a vida, e seria muito difícil para eles ficar conhecido como aquele casal em cujo casamento faltou vinho. E Maria, então, ela demonstra um ato de profunda convicção e fé. Ninguém ali naquela festa, ninguém, nem os próprios discípulos, conheciam Jesus tão bem quanto Maria, sua mãe. Ninguém. O que Maria faz então? Maria diz para Jesus: eles não têm mais vinho. Eu fico imaginando como é que era, num salão cheio de gente, povo sentado, as pessoas, como eu já citei aqui numa parábola, as pessoas comiam reclinadas sobre uma espécie de divã, né? E ele então deve ter chegado lá no ouvido de Jesus e ter falado: eles não têm mais vinho. E Jesus então, de maneira discreta, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E alguns vão então dizer que Jesus nesse momento pecou, porque ele desrespeitou a sua mãe. É por falta de conhecimento da cultura hebraica. Chamar uma mulher de mulher era um ato de respeito. Inclusive, na minha versão, diz: senhora, que tenho eu contigo. Eu acho interessante, alguns comentaristas vão falar, inclusive, que o ato de Jesus chamar a sua mãe, não de mãe, mas de senhora, era para que ela entendesse que ele era Senhor, que ela deveria vê-lo como Senhor e não meramente como seu filho. Mas ele diz: senhora, que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. Provavelmente referindo-se ao seu ministério público. O fato é de que nós não sabemos, mas por alguma razão, Maria entendeu através dessas palavras de Jesus, de que ele estava pronto para fazer alguma coisa. Talvez na tonalidade, talvez na maneira de olhar para ela, Maria entendeu que ele faria alguma coisa. E como de fato ela chegou para então os serventes, né? E ficaram e disseram para ele, e disse para eles: olha, façam tudo o que ele vos disser. Então há algo nessa resposta de Jesus com que Maria tivesse a certeza de que ele faria algo. O evangelho ele não deixa isso muito claro. Mas que de fato Maria não mandou, não ordenou algo para Jesus, de fato ela não fez. Não há ordem, ela não manda ele fazer nada. Isso é uma má compreensão do que está sendo dito no texto. Então algo na resposta de Jesus fez com que Maria tivesse a certeza de que ele faria algo. Mas ela absolutamente não dá ordem a ele, ela dá ordem aos serventes: façam tudo o que ele disser. Então nós temos a realização do milagre. Haviam naquela casa 6 talhas de pedra que eram utilizadas para colocar água. Era um hábito daquela época fazer entre refeições a lavagem ritual de mãos. Nós hoje lavamos as mãos por uma questão de limpeza, higiene pessoal. Naquela época, a lavagem de mãos era um ato de religiosidade. Inclusive, era considerado pecado você comer, por exemplo, um prato de peixe
e você depois comer um prato de carne sem lavar as mãos. Deveria ser feita a lavagem de mãos. E essas talhas estavam ali para isso. Jesus então manda que se encham completamente aquelas talhas que cabiam em média 600 litros no total. É muita água. Deve ter demandado um certo trabalho, um certo tempo. E aquela água então, quando é servida aos convidados, se transforma em vinho. É um milagre extremamente simples. Sem fogos de artifício, sem banda de música. É simples transformar água em vinho. O ato em si é simples, mas a impossibilidade científica, química, de que isso aconteça é total. Todos nós sabemos pela química, pela ciência, que é impossível você transformar o elemento água no elemento vinho. É impossível. Somente uma pessoa com poder criador, o poder de criar e alterar a matéria, poderia fazer isso. Então, aquilo que é simples aos nossos olhos, transformar um pouco de água em um pouco de vinho, para o Senhor representava a sua autoridade de criador de todas as coisas. Porque aquele elemento natural que tinha sido criado como água, e nós sabemos quais são as moléculas da água, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, o famoso H2O. Aquilo se transformou em uma matéria completamente diferente. Ora, ressurreição, o corpo ele ganha vida, mas permanece um corpo de ser humano. Você pode tornar uma pesca milagrosa, fazendo com que os peixes se acumulem em maior intensidade debaixo de um barco. Mas você transformar um elemento em outro elemento, é impossível que tal coisa se realize. Por isso nós consideramos que seja um milagre. E esse vinho então é levado ao mestre-sala, que era um homem responsável por superintender aquilo que era servido durante a festa de casamento. Ele, ao provar esse vinho, ele chega à seguinte conclusão. Ele chama inclusive o noivo e fala: olha, normalmente se dá o vinho bom primeiro, porque a pessoa, ela prova aquele vinho, ela diz, nossa, o noivo caprichou. Então eles elogiariam o noivo. Quando as pessoas já estivessem não embriagadas, mas cheias de comer e de vinho, elas consumiriam menos, então se serviria o vinho ruim, para que as pessoas então ficassem na memória com aquele vinho primeiro que era bom e elogiassem os noivos. Só que aqui é o contrário. O vinho experimentado pelo mestre-sala não era um vinho ruim como era esperado, mas era o vinho melhor. Era o melhor que tinha na casa, estava sendo então oferecido. E ele diz, você guardou o melhor vinho para o final. Isso é uma descrição do milagre da transformação da água em vinho. Qual é então, queridos, o objetivo e propósito do Senhor ter feito esse milagre? A conclusão a que João chega acerca desse próprio milagre, ele dá de duas maneiras. Primeiro, o propósito do milagre é manifestar a glória do Senhor Jesus. Porque o milagre, ele prova a natureza divina de Cristo. Porque ele tem poder sobre a ordem da criação. Ele tem poder sobre a matéria. Ele tem poder sobre os elementos químicos. Ele tem poder para transformar água em um elemento completamente diferente como era vinho. Ele tem poder, então ele faz isso para que a sua glória seja perceptível, visível, clara, que não haja dúvidas acerca da pessoa que ele é. Ele não é um homem nada comum. Ele é o próprio Deus encarnado que tem poder sobre todas as coisas. Então, o primeiro objetivo de Jesus ter realizado esse milagre é para que ficasse bem claro de que ele de fato era Deus. De que ele tem poder. Nenhum homem, por mais poderoso, por mais santo que ele seja,
tem poder em si para transformar elementos em outros elementos. Só quem pode fazer isso é o próprio Deus. E o segundo propósito, o próprio João também fala, o propósito do milagre é levar as pessoas a crerem em Jesus. Então mostra quem é Jesus. O milagre, ele mostra quem é o Senhor, mas também me convida a ter um ato de fé, a crer nele. Qual milagre nos conduz a acreditar no Senhor? É este milagre. O milagre que Jesus fez está nas Escrituras. Queridos, eu posso não acreditar em nenhum milagre que aconteça nos tempos modernos. Eu não sou obrigado, você não é obrigado a acreditar em milagres que acontecem hoje em dia. Pessoas dizem, não, mas você tem que acreditar, tem que ter fé. E se você não acredita nesses milagres, dizem que você é incrédulo, que você é ímpio. Você não é obrigado a acreditar nesses milagres que acontecem hoje em dia. Agora, nos milagres narrados na Escritura, se você não crê, você não é crente. Se você não acredita que Jesus transformou água em vinho, existe um problema na sua fé. O que ele está dizendo é que esse milagre ele aconteceu para que o nome do Senhor fosse conhecido como Deus exaltado e para que as pessoas então acreditassem nele. Então, tudo bem, você não é obrigado a acreditar nesses milagres que acontecem por aí. Eu não estou falando que eles não acontecem. Eu estou dizendo que você não é obrigado a acreditar, mas aos milagres descritos na Bíblia, você precisa acreditar. Uma vez em escola dominical, eu era novo convertido, no ano de 1992, na Igreja Batista Regular, com o meu professor de escola dominical, eu novo convertido, falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, aquele milagre que Jesus operou, mais de uma vez inclusive, a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse meu professor de escola dominical, responsável por orientar e alimentar os novos convertidos, disse o seguinte: na verdade não foi um milagre que aconteceu ali. O que aconteceu foi que a multidão, motivada por ver aquele jovem, aquela criança, compartilhar o pão e o peixe que tinha, eles se sentiram motivados a compartilhar cada um do que tinha, e assim todos então comeram e sobraram. Ou seja, ele negou que havia um milagre sendo realizado. E eu, 1992, poucos meses de convertido, acendeu aquela luz de que aquilo que aquele homem estava dizendo era mentira. Nós não somos obrigados a acreditar nesses milagres que existem por aí. Mas nos milagres da Bíblia, nós precisamos acreditar. Porque se eu não acredito nos milagres da Bíblia, eu não acredito na Bíblia. Eu estou relativizando a autoridade das Escrituras. Tem um livro muito conhecido de um homem chamado Werner Keller. E o nome desse livro parece que a Bíblia tinha razão. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte: a Bíblia não tem razão. O que esse livro faz, se você leu, desconsidere, se você não leu, não leia. O que ele quer mostrar é que, na verdade, na Bíblia não existe milagre. Tudo tem uma explicação racional e científica. Ele nega todos os milagres das Escrituras. Nós, crentes, quando olhamos para o que o Senhor faz, nós precisamos, de fato, acreditar que aquilo que está descrito nos Evangelhos aconteceu como, de fato, está escrito. O propósito do milagre é levar as pessoas a crerem em Jesus. Tendo dito isso, e a gente termina então o texto, eu queria fazer algumas aplicações. Primeiro, devemos levar a Cristo os nossos problemas sem dizer o que Ele deve fazer. É o que esse milagre nos ensina, assim como Maria, aquela mulher que soube daquele problema e daquela dificuldade, ela levou o problema diretamente ao mestre, sem necessariamente mandar e determinar o que deveria ser feito. Talvez nós precisamos repensar, reavaliar
a maneira como nós oramos. Muitas vezes, amados, as nossas orações, elas são posteriores a um ato de murmuração e reclamação. Primeiro a gente reclama, primeiro a gente murmura, primeiro a gente lamenta, aí depois bate aquela consciência e a gente então coloca o joelho no chão para orar. O ato da oração de levar a Cristo os nossos problemas deve ser a nossa primeira atitude. E além disso, nós não podemos determinar a Cristo o que Ele vai fazer e quando vai fazer. Levamos a Ele os nossos problemas, simplesmente confiando de que Ele vai fazer alguma coisa, na hora que Ele quiser e no momento que Ele quiser e da maneira como Ele quiser fazer. Então veja, Maria, aquela mulher mãe do Mestre, mãe do Senhor Jesus, ela poderia ter ido até os noivos e dizer: olha, eu estou precisando de um recurso financeiro a mais, porque acabou o vinho. Ao invés de trazer esse desgosto àquele momento de festa, ao invés de alardear a sua frustração e a sua miséria, a sua pobreza intelectual, o que o crente faz? Ele vai diretamente até Jesus. Ele busca em oração o Senhor, coloca diante dele os seus problemas, confiando de que Ele vai fazer da maneira como Ele achar melhor. Não determinando, dizendo, ou então dando uma série de possibilidades. Tem gente que ora para Jesus como se estivesse fazendo o Enem, selecione a resposta correta. Então a gente dá uma série de possibilidades para o mestre. Letra A, letra B, letra C, letra D. Aí Jesus vem e bota uma letra E. Nenhuma das acima, nenhuma das anteriores. Então nós precisamos, na nossa vida de oração, de busca ao Senhor, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, sem necessariamente prendê-lo ou querer então encaixotá-los às respostas que nós esperamos. Ele vai fazer se achar que deve fazer, quando deve fazer e como deve fazer. Primeiro. Segundo, nós devemos avaliar o nível da nossa obediência a Cristo. Falta vinho. O que Jesus pede? Água. Faz algum sentido? Se está faltando vinho, você manda comprar o quê? Mais vinho. Não faz absolutamente nenhum sentido, na falta de vinho, pedir água. Não faz sentido, mas a questão é que não é para fazer sentido. A nossa obediência a Cristo não é pelo nosso sentimento, mas é sim por aquilo que o Senhor determinou. Obediência, ela não tem critérios de ser exercida ou não. Eu obedeço se Ele fizer isso, eu obedeço se Ele garantir isso. Não, a obediência, ela se deve no fato de que Ele é Senhor sobre nós e não nós, Senhor sobre Ele. Nós devemos avaliar o nível da nossa obediência. Não só nos atos em que nós pedimos e solicitamos a Ele que sejam realizados milagres, mas no nosso dia a dia, nas coisas que nós vivenciamos, nas nossas relações pessoais, no trato das nossas coisas, nas nossas relações sociais, em tudo isso, eu preciso me questionar qual o nível da minha obediência ao Mestre. Qual o nível, queridos, da nossa obediência a Ele? Quando Ele falou para aqueles homens, encham as talhas de água, o que eles fizeram? Mas Senhor, é muita água. Mas Senhor, a gente não tem tempo para perder com isso, a gente tem que ir atrás de vinho, porque o vinho acabou. Eles simplesmente fizeram exatamente como eles deveriam fazer. E a gente às vezes passa tanto tempo questionando, se debatendo em relação àquilo que o Senhor quer de nós, que acabamos então deixando passar o tempo da obediência. Deixamos de experimentar coisas boas, coisas enriquecedoras, abençoadoras para a nossa vida, porque estamos debatendo detalhes dos nossos desejos, do nosso querer e da nossa vontade, e acabamos simplesmente deixando
passar aquele tempo de prazer e obedecer ao Senhor. Obediência, obediência e pronto, e acabou, é restrita. E por fim, uma última reflexão que eu faço nesse texto. O que Jesus dá é melhor do que qualquer outra coisa. O que Jesus dá é melhor do que qualquer outra coisa. Aquele homem, aquele mestre-sala, quando ele provou daquele vinho, ele não tomou apenas o melhor vinho do casamento. Ele tomou o melhor vinho de toda a sua vida, porque Jesus não faz nada imperfeito. Ele só faz aquilo que é excelente. Sabe quanto custa o vinho mais caro do mundo? Não. Eu tive essa curiosidade. O vinho mais caro do mundo é uma garrafa de vinho muito antiga, de vinho francês muito antigo, que foi vendido num leilão por 2 milhões de reais. O vinho mais caro que é vendido hoje nas lojas especializadas é um vinho cuja garrafa custa $20 mil. Nenhum desses vinhos pode ser comparado àquele vinho produzido pelo Senhor Jesus, porque aquele era perfeito. Nós sempre devemos lembrar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Jesus, ele não tem nada imperfeito para nos dar. Ele só tem o melhor para nós. Ele tem o melhor num tempo e num mundo onde existem muitas coisas ruins. Talvez por isso nós não consigamos experimentar na totalidade as bênçãos do Senhor, porque o nosso coração é pecaminoso, a nossa consciência é pecaminosa e a nossa vontade é pecaminosa. Você acha que quando você casa, quando você pede a papai do seu marido para casar, e ele lhe dá um marido, ele vai vir perfeito? Ele vai vir como um anjo do céu? Ele vem como uma pedra bruta para que você possa com ele melhorar e desenvolver a sua relação conjugal. Mas para você é o melhor que ele tem. Então, queridos, o Senhor nos dá aquilo que é melhor, assim como é a vontade dele. Então nós, como crentes, devemos exercer a nossa fé e a nossa convicção de que aquilo que ele tem para dar, para fazer, é muito melhor do que aquilo que eu quero. Eu já falei para vocês, nós tivemos e realizamos no ano passado um planejamento, inclusive junto com a igreja, um planejamento participativo. Fizemos vários planos, debaixo de oração, querendo servir a Deus, e estamos chegando no final do ano de 2020 sem ter realizado daquele planejamento quase nada. E o meu planejamento, o nosso planejamento deu errado. Só que o planejamento do Senhor Jesus foi perfeito. O meu plano B passou, mas o plano A do Senhor, ele continua valendo. E eu preciso acreditar que foi aquilo que Deus decidiu que seria. Agora, preste atenção, meu irmão, eu não posso utilizar esse termo, às vezes até jargão, a vontade do Senhor, como uma maneira de justificar o meu fracasso espiritual. Nós, queridos, fracassamos, nós fazemos coisas erradas, nós entramos em muitas dificuldades, não é porque Deus queria aquela dificuldade, mas que por conta do nosso pecado, acabamos nos envolvendo em situações difíceis. Então entenda a diferença. Deus, ele trabalha o melhor, Deus, ele quer o melhor, Deus, ele faz o melhor, e nós, mediante o exercício da nossa vontade, nós acabamos muitas vezes nos envolvendo em coisas ruins. E não podemos dizer, foi a vontade de Deus. Foi o que Deus queria. A gente tem nosso trabalho bom, e a gente às vezes age de maneira tão relapsa, irresponsável, e quando então nos decidem mandar embora, por justa causa inclusive, a gente vai culpar o diabo, dizendo que foi o diabo que fez com que perdesse o emprego. É o diabo da tua preguiça, é o diabo do teu mau comportamento.
Então nós devemos entender, queridos, no nosso coração, de que apesar do Senhor ter o melhor para nós, as nossas opções muitas vezes diz respeito não à vontade do Senhor, mas à nossa vontade. Nós queremos não a vontade do Senhor, mas queremos que a nossa vontade se realize. Queremos realizar aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que planejamos, ansiamos, e não estamos abertos ao mover e trabalhar de Deus. É muito sério isso. Porque tem muita gente que culpa a Deus por coisas que dão errado, sendo que Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Até o diabo entra como um bode expiatório em nossos comportamentos horríveis, em nossas decisões completamente erradas, e a gente então acaba culpando o diabo. Não, isso foi o diabo que fez isso, que fez aquilo, sendo que a responsabilidade é nossa. É como diria aquele político que eu esqueci o nome, né? Eu filo porque quilo. Fiz porque eu quis. Minha responsabilidade, foi minha falha. Deus, ele queria uma coisa tão boa para mim, e eu fiz a opção pelo pior que tinha, achando que era bom, achando que era agradável, e não era. E aquilo que Deus tinha para me dar era muito melhor. Então, queridos, Deus, ele tem o melhor para nós. Deus tem um perfeito, agradável. Deus tem para fazer por nós coisas incríveis, mas o nosso coração precisa descansar na pessoa dele. Deixar de reclamar, de murmurar, deixar de falar coisas ruins, e simplesmente crer e confiar de que, se as coisas estão desse jeito, de alguma maneira Deus vai transformar aquilo em alguma coisa boa. De que Deus de alguma maneira vai usar aquilo para me abençoar. Seja lá o que for. E a nossa vida, queridos, é tão abençoada que nós não imaginamos o quão seja. Nesse mundo tem tanta gente sofrendo, padecendo coisas graves. E a gente, às vezes, porque faltou vinho na festa, fica preocupado. Porque faltou o suco dentro de casa, fica deprimido. Porque só tem arroz, não tem feijão, e fica com a cabecinha baixa. Começa a se achar o homem mais miserável desse mundo. O chinelo arrebentou como é que chama? A tira. E tem que fazer aquela gambiarra com um preguinho porque não tem dinheiro para comprar. E você acha o último ser humano da galáxia? Gente, a nossa vida em comparação com pessoas que de fato sofrem é muito boa. E a gente tem que aprender a agradecer a Deus, e se faltar o vinho, dizer: eu acredito que Deus, ele pode fazer o milagre de transformar até a água em vinho, se assim for da vontade dele. Ter uma vida mais grata, uma vida mais leve, uma vida mais amável, consigo mesmo e com o próximo. Eu acho interessante a gente lembrar daquele povo que saiu do Egito, que contemplou milagres que nós não encontramos em nenhum outro lugar da Escritura, e todos aqueles milagres no coração do povo só trouxe incredulidade. E aquele povo viu os milagres das pragas do Egito, viu o mar se abrir, viu o maná descer do céu, mas quando as coisas apertavam, a primeira coisa que eles faziam era desejar voltar à escravidão do Egito, a vida miserável, acreditando que naquele mundo não tinha nada melhor do que ser escravo. Ser livre era trabalhoso. Assim, queridos, como existem muitas pessoas que parecem profundamente insatisfeitas, insaciáveis, nada está bom, nada está perfeito, nada está legal, é sempre algo ruim, sempre um coração amargo, azedo, destrutivo. E o nosso coração deve ser como de Maria, se lançar em confiança no Senhor. Façam o que Ele mandam. Acredite. Deixe de reclamar, deixe de murmurar. Deixe de falar mal das coisas, deixe de falar mal das pessoas, deixe de ver as pessoas como
culpadas pela sua vida como ela é. Creia no Senhor Jesus, de que Ele está presente, e aonde há a presença do Senhor, há toda a possibilidade de que as coisas mudem de uma hora para outra, de que a vida seja diferente. Não sei, eu particularmente acredito que aquele casal recém-casado só tenha sabido do milagre que aconteceu na casa dele depois que leram o Evangelho de João, se leram. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, a gente nem fica sabendo. E quando vem uma coisa ou outra, ou algum problema às vezes mais sério de fato na nossa vida, a gente começa a reclamar, praguejar, como se Deus não estivesse presente, e Deus tem cuidado tanto da gente durante tanto tempo. Nós precisamos acreditar que Deus tem o melhor, o que Deus faz é o melhor, que o resultado da nossa vida vai ser melhor. Eu não estou dizendo melhor em termos de quantidade de dinheiro na sua conta bancária. Eu não estou dizendo melhor na troca do seu carro, numa televisão nova. Eu estou dizendo melhor numa vida mais santa, que ame mais a Deus, esteja mais animado com Ele. Hoje nós demos um passo muito grande aqui na nossa Assembleia. Decidimos, vamos alugar uma casa na Rua do Motor para realizar um trabalho missionário naquele lugar. De pessoas que precisam da luz de Cristo. Enquanto isso, muitos crentes que têm talentos, têm dons, habilidades, continuam nos seus cercados miseráveis, reclamando da vida boa que têm. Isso é importante, queridos. Deus tem nos dado tanto, tem nos abençoado. Com todas as nossas dificuldades e lutas, tem pessoas que passam por lutas muito maiores e não abrem a boca para reclamar. A mãe de um grande amigo meu, falecida há muitos anos, faleceu de câncer. Enquanto o câncer corroía aquela mulher por dentro, com terríveis dores, quem ia visitá-la era consolada porque aquela mulher não reclamava, ela só cantava adorando ao Senhor. E a gente, às vezes, por conta de coisas tão pequenas, o nosso coração se transforma num poço profundo de amargura. Vamos permitir que o Senhor Jesus, que está na festa, Jesus na festa não é garantia de sucesso toda a vida. Tem uma música da minha época que era assim: Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Às vezes não tem euforia, às vezes tem choro, às vezes tem lágrima, às vezes tem dificuldade, às vezes tem pranto, às vezes tem morte, às vezes tem doença, tem coronavírus. Você acha que o coronavírus só matou ímpio? Só família é como aquela praga do Egito, só primogênito dos egípcios, dos incrédulos. Matou pastor, matou mãe de família, crente, matou senhora que vivia ofertando para a obra missionária. Mas nós devemos entender que o Senhor Jesus é aquele que está no salão. E por mais que as coisas simplesmente aconteçam aos nossos olhos, sem absolutamente nenhum propósito e nenhuma explicação, mas Ele está no salão e cabe a mim confiar, o Senhor está ali. E sabendo que Ele está, queridos, cuidando de nós. Vamos deixar então aos pés do Senhor as nossas petições. Ah, mas eu não gosto de fulano, aquele irmão é tão chato. Você já orou quanto por ele para ele deixar de ser chato? Quanto você já orou por ele? Você já fez jejum por aquele irmão? Não. Então não reclame. Se você não tem uma vida de oração em favor da sua dificuldade, não comece a reclamar com as outras pessoas, comece a orar, coloque o joelho no chão em oração, faça como Maria, vá lá no ouvido de Jesus, fala com Ele.
Reclamar não resolve. Murmurar também não. Praguejar pior ainda, porque enche o teu coração de malignidade. Você precisa fazer o quê? Levar aos pés de Jesus. E Ele pode, na tua vida, meu irmão, transformar água em vinho. Sabe quem deve ser a água? Talvez seja você. Talvez a água não seja o seu problema. Talvez a água não seja a sua dificuldade, não seja a sua dor que precise de uma transformação. Talvez quem precisa ser transformado seja você, seja eu, sejamos nós, sejais vós, sejam eles, para terminar a conjugação verbal. Nós precisamos ser transformados de água para o vinho. Uma vida às vezes tão pobre em termos espirituais, tão sem oração, tão sem paixão pela palavra do Senhor, tão sem frutos, tão sem obras, tão sem empenho no reino, mas cheia de reclamação, cheia de coisas ruins, cheia de palavras feias, cheias de exigências. Talvez quem precise ser transformado sejamos nós. Eu preciso ser transformado da água para o vinho. O milagre é um milagre que precisa acontecer na minha vida e no meu coração. Preguiça, é desânimo. Tem gente que fala da espiritualidade só no tempo passado. Ah, porque eu fiz, porque eu era, porque eu tenho isso, eu fiz aquilo. Naquela época era muito bom. É como diz uma frase muito antiga: quem vive de passado é museu. E talvez então a obra que precisa acontecer seja em nós. Nós somos a água da festa. Água. E na festa, a água só serve para limpar pé. Você vai ser aquela pessoa usada para lavar chulé de judeu. Seja o vinho, a nobreza, a alegria da festa. O vinho, ele fazia parte da alimentação do judeu. O judeu tomava vinho todo dia. Claro que a embriaguez era condenada, inclusive, pela lei de Moisés. Mas eles se alimentavam do vinho, fazia parte da alimentação, inclusive sinalizava alegria. Ainda que não haja vide e o fruto da oliveira minta, a vide é a uva, sem uva não tem vinho, sem vinho não tem alegria. E a gente às vezes está tão triste, uma vida espiritual tão apagada, tudo nublado, tristeza, um peso, carrega o mundo nas costas, porque nós somos a água, não tem alegria, não tem vigor, não tem cor. Talvez o milagre que Jesus precise operar seja na nossa própria vida. Da água para o vinho. Talvez devamos orar nesse sentido. Deus, transforma a minha vida e o meu coração, para que da água eu seja transformado para o vinho.